de WebDev agregadas a um projeto, uma coisa que tem um nome de projeto, mas tem apenas fins didáticos. Na próxima semana e seguintes vamos construir algo de bem mais complexo. Mas isso a propósito de vos dizer que coloquei no OneDrive e vou colocar no OneDrive todos os dias. Ontem coloquei esse projeto 01, hoje vou colocar o projeto 02. E coloco lá para vocês poderem ter a parte já feita que precisem de continuar, de prosseguir em função daquilo que eu vos pedir. Assim sendo, no separador classes deste projeto de ontem já não existe nenhuma classe, porque eu fiz ela desaparecer. Existem duas tabelas aqui na análise e eu tinha-vos pedido para me criarem uma classe que representasse esta tabela, que representasse essa tabela, e nessa classe que vocês me colocassem as variáveis da classe. Ok. Que designação é que podemos dar às variáveis que colocamos na classe? Como é que... O que é que eu falei ontem? Recordam-se? Qual é o nome que se dá quando eu colocar, por exemplo, matrícula e string na minha classe? O que é matrícula na classe? Um atributo? É uma pergunta, sim. Um atributo, para falar? É um atributo. É um atributo, sim. É um atributo. Perfeito. E, portanto, foi os atributos que eu pedi para vocês colocarem. Apenas atributos. Hoje vamos acelerar. Vamos pôr as classes para trabalhar. E vamos falar de duas coisas que são muito importantes neste paradigma de programação orientada a objetos, que são instância da classe e métodos da classe. Ou vice-versa, quer dizer, vou falar se calhar primeiro no método da classe, o que é um método de uma classe, e depois falarei na instância da classe. Ok. Dúvidas sobre... Por favor, passo o microfone para vocês, estejam à vontade, o tempo é vosso, a sessão é vossa, tudo isto é para nós compartilharmos diálogo. Vocês construíram a vossa classe, criatura? Eu construí, o Pedro. Ok, Pedro, teve alguma dificuldade? Não, por enquanto está tranquilo. Perfeito. Chegou a colocar um campo do tipo date, um campo, melhor dizendo, um atributo do tipo date, porque eu acrescentei isso já em cima da hora, date e outro do tipo inteiro, na sua classe. Sim, eu peguei igual você ensinou, eu baixei o projeto lá do OneDrive. Ótimo. E peguei igual você tinha, peguei tudo da tabela e arrastei tudo para dentro da classe e limpei aquelas outras, digamos assim, não vou falar que é sujeira. Sim, até agora, sim, pode falar. Usei aquela maneira mais rápida isso, lá, né? Até agora ainda até agora, o que nós estamos a falar, pode chamar de sujeira à vontade. Tá. Depois, mais tarde, a gente vai saber porque que aquilo lá está e como é que vamos usar. Mais pessoal, obrigado, Pedro, pela sua resposta. Mais pessoal. Alguém teve alguma dúvida na definição dos atributos da classe? Ok? Então façamos assim. Façamos assim.
Fechamos a análise. Vamos então retomar aquilo que eu tinha feito. Um prefixo para a classe, que mais tarde adotaremos uma nomenclatura, como eu falei, de obvious, object, pode ser CL, pode não ter nenhum prefixo, é apenas uma questão de organização, de código, nomenclatura. Eu costumo atribuir o C underscore, C minúsculo underscore, viatura. Esse é o nome da minha classe e a partir daqui eu tenho a sintaxe básica, que é esta, e mais dois métodos. Isto aqui são métodos. E quando se cria a classe, o editor de código cria automaticamente estes métodos. Para facilitar, nós fizemos assim, ok? Selecionamos os campos da nossa tabela, arrastamos para cá, retiramos estas abreviaturas, só para termos um padrão inicial, não seguir aquilo que o editor sugere, e vamos manter isso como um string, depois veremos qual é a diferença para ANSI string, não mapeamos, tiro o ANSI. Muito bem, já estão criados os métodos da classe. Ok, pergunta pessoal. Eu posso colocar aqui mais alguma coisa, mais algum atributo que não esteja relacionado com a tabela? Posso pôr ou não posso? Matos. Pode falar. Deixa Pronto. só ver quem está falando. Para o Leandro. Leandro? Eu queria uma dúvida em relação, por exemplo, eu trabalho com orientação a objeto em PHP. Ok. Quando nós definimos as propriedades, existe a questão da visibilidade, se é pública, se é privado. Isso existe também na orientação do... No INDEF? Isso. Existe sim. Por default, a sintaxe é essa. Não precisa pôr, ela é pública, mas nós temos outras sintaxes para colocar aqui. Vamos pôr um private e vamos falar exatamente nestes dias, vamos falar porque que aquilo que você acabou exatamente de dizer, que vou usar mesmo o seu termo, na visibilidade das propriedades ou dos atributos da classe, dentro da própria classe e fora da classe. Portanto, por defeito, se não pusermos nada, é como se tivéssemos posto aqui público. Okay? Boa questão. Então, pergunta, posso colocar aqui mais alguma coisa ou não posso? De atributos, estou falando ainda só de atributos. Posso pôr mais atributos? Eu acredito que sim, né? Posso sim. Tanto é, se não pudesse, nós estaríamos presos, né? Imagina. Exatamente. Quando eu só falo nesta questão por causa de nós não partirmos de um princípio errado de que toda a tabela, toda a classe tem a ver apenas com uma tabela do banco e os atributos apenas são as colunas da minha tabela do banco. Isso seria uma premissa profundamente errada e, portanto, eu posso pôr aqui mais coisas. Se eu quiser obter a designação da cor e depois mostrar ela, posso pôr aqui um outro atributo, admitindo que isso fosse um código da cor, e depois eu quisesse ter um atributo, uma variável, no fundo, isto são variáveis, mas são variáveis da classe, eu posso pôr outras variáveis, ok? Portanto, está definido isto. O que é o método constructor? É um método que é executado automaticamente cada vez que se instancia a classe. Ok, já vamos falar na instância da classe. Então, se eu puser esta sintaxe aqui, este simples info, no momento em que eu utilizar a minha classe, porque
que reparem, ela está aqui, não é? Está aqui no... Tem aqui um cara do Zoom que me está chateando, já me chateou ontem. Jorge Barros, você vai me dar uma ajuda. Como é que eu tiro essa barra aqui de baixo? Espera aí. Já saiu, pronto. Está feito. Estava-me a tapar aqui o explorador. Então, eu tenho aqui a minha classe, né? Mas ela ainda não é utilizável em lado nenhum. Vamos pegar nesta página que eu chamei de cadastro de viatura e vamos ao código de inicialização da página. Ok, nesta zona, código de decisão aqui, eu quero me referir vamos à zona das declarações globais desta página. Se eu instanciar a minha classe aqui, essa instância vai ser visível e utilizável enquanto a página estiver ativa, enquanto a página estiver acessível, enquanto o runtime puder aceder à página. Se eu instanciar noutro evento da página, a instância só vai ficar disponível dentro do próprio evento. Vamos admitir que eu tinha aqui um botão gravar, por exemplo, vou chamar ptn gravar, e eu precisava de usar a minha classe apenas dentro do botão gravar. Eu podia instanciar aqui no código da camada server do meu botão, só que não posso usar em mais lado nenhum, ok? Dito isto, habitualmente há toda a vantagem em instanciar uma classe na zona de declarações de variáveis globais das páginas ou das telas no INDEV, ou, se for caso disso, no project, em project code, nesta área aqui da iniciação do projeto, podemos instanciar classes que são globais a todo o projeto. Não vos recomendo instanciar 50 nem 60 classes aqui, não há, penso que dificilmente se encontrarão projetos que tenham essa necessidade, porque se uma classe que seja instanciada aqui, ela está visível em todo o projeto e, portanto, não é que tenha impactos demasiado negativos na performance das aplicações, mas aqui ponham aqui apenas aquilo que seja absolutamente essencial para o projeto, sei lá, uma classe para os usuários, por exemplo, para coisa desse género, outra para parâmetros. Regressamos aqui e vamos instanciar. O que é uma instância? O que é uma instância, pessoal? O que é uma instância? Né? Uma chamada, perfeito. Ou seja, quando eu instanciar a minha classe, eu vou dizer ao meu runtime que eu quero chamar essa classe e quero passar a usar as variáveis que lá estão na classe, os métodos e as propriedades que estão lá na classe. Okay? É só um método meu, eu defino as instâncias com underscore e dou o mesmo nome da classe. Então eu faço viatura e agora. O que é que vocês acham que eu devo pôr aqui para dizer que eu estou instanciando estou instanciando a classe? Isto assim está certo? Ok, vejam uma coisa, isto é uma variável, isto é uma instância, mas do ponto de vista da sintaxe do código é quase como se fosse uma variável. Eu vou usar isto em vários locais na minha página, portanto é como se fosse uma variável. Quando eu tenho aqui uma variável, por exemplo, vamos supor matrícula, tipo string, o que é que eu faço? Eu faço assim, isString, ok? Isso é familiar para vocês. Portanto, eu digo qual é o tipo de variável que eu quero que esta minha variável seja, que tipo de dados é que ela deve trabalhar. Então aqui, o que é que eu devo pôr, pessoal? Isto, só isto. viatura e viatura. A partir deste momento da minha página, eu posso utilizar
a minha classe. Ela está instanciada a partir deste momento, ok? Vamos criar aqui um método. Vamos criar aqui na classe viatura, vamos criar um método. Porque recordam-se que ontem, e nós já estamos no projeto 01, ainda estamos no projeto 01, não tem problema nenhum, eu passo isso depois rapidamente para o projeto 02. É que eu já tinha criado aqui um projeto 02 para hoje, não há problema. Então, vamos admitir que, como ontem, lembram-se que ontem criei aqui uma local procedure chamada obter quilómetros para que fosse executado este código cada vez que eu inserisse uma matrícula nesta página, vamos admitir então que temos um campo matrícula, ok? Matrícula. Deixa eu fazer mais simples. Assim, como temos a análise, vamos fazer assim, leitura, pega a matrícula, puxa para aqui. Aí está, matrícula. Temos aqui este campo na nossa página e quando eu inserir, isto sendo um cadastro, quando eu inserir uma matrícula que exista no meu banco de dados, eu quero que a página me exiba aqui assim, ao lado, quilómetros. QNS, perdão, K, como vocês dizem, quilómetros, serviço. Okay? Vamos considerar isto como variável, um campo do tipo numérico, com esta máscara aqui assim. Esta máscara será read-only, não tem tab e associantes. Ok. Quilómetro de serviço. Muito bem. Ok, pessoal. Tira este botão que já não preciso. Vamos lá. Então, por que a gente não há de fazer este código todo ali? Pois pode fazer. Não tem problema, não é? Chega aqui e vamos colocar esse código aqui. Não podemos pôr? Digam-me lá se podemos ou não podemos pôr aqui. Já no WebDev a gente tem algumas restrições. Um edit text não tem área para executar código da camada server e as funções para acesso ao banco de dados só podem ser executadas na camada server. Essa é a primeira restrição, mas tirando isso, tirando essa restrição, eu podia, cada vez que eu digito uma matrícula, eu podia ir ao banco de dados ver quantos quilómetros é que existe e mostrar lá naquele campo. Estamos de acordo, podia fazer isso, não podia? Ok, podia sim, mas eu decidi, por uma questão de organização de código, colocar aqui numa local procedure. Agora, se eu tiver mais uma página, se me dizer que eu tenha mais uma página, cujo objetivo seja restar serviço, sobre essa posição, 47, 36. Ah, 47, 36. Restar serviços da YouTube. Okay? Tem mais uma página, pessoal. Vou ter outra vez o campo matrícula. E convém, faz sentido que eu tenha também o campo quilómetros de serviço. Digito aqui, vou pôr a data, vou pôr os quilómetros que foram percorridos por esta viatura neste serviço, mas quando eu digito a matrícula, eu quero ver quantos quilómetros é que essa matrícula tem. Ok? Bem, então eu posso pegar nesse código que aqui está e posso copiar, certo, pessoal? Copia, se esse código, se eu testei esse código e deu certo, chega aqui, cola aqui. Já aqui não dá, como a gente já viu, por causa das restrições. Mas eu podia criar mais uma local procedure, não podia, pessoal? Estar serviços.
problema usar a cedilha, não tem problema nenhum, podemos usar. Opa. Bem, aqui vocês vão se dar conta da primeira grande vantagem da utilização das classes, que é a primeira, quando eu digo a primeira, não é que seja mais importante, é uma das grandes vantagens da utilização das classes é, em vez de nós termos isso aqui em cada página, o código que eu utilizo para obter determinada informação do meu banco de dados relativo a uma entidade, que nesse caso é a viatura, eu, em vez de ter isso espalhado em N páginas do meu site, porque eu pensei nisto dos quilómetros da viatura, porque provavelmente um site de uma empresa que queira gerir uma frota vai querer saber os quilómetros cada vez que digita a matrícula em algum lado, em alguma tela de input, em alguma tela de relatório, etc, etc. Então eu vou duplicar esse código para as páginas todas, vamos exagerar, vamos pôr 10, 15, 20 páginas onde isso possa ocorrer, e depois, se eu chegar à conclusão que eu afinal tenho um erro qualquer aqui, isto afinal não está certo, tenho que andar à procura em todo o lugar onde eu pus isso para corrigir, aí está, pessoal. Se eu criar uma coisa na classe viatura que se chama método, botão direito do mouse em cima do arquivo da classe, fazer new método, e puser aqui obter quilómetros, pode ser igual, já vou retirar aquela que está ali. Se eu fizer isto, ok? Eu vou poder usar o código que eu tiver aqui, esse código que eu vou poder usar sempre que eu instanciar a classe. E, portanto, eu pego nisso que está aqui, nessa local procedures que fizemos ontem, da página cadastro de viatura, fizemos um pequeno exemplo de uma local procedure, só para mostrar como é que podemos organizar o código, em vez de ter ele espalhado na página, podemos pôr numa local procedure, ok. Agora vamos tirar daqui e vamos colocá-lo aqui, ó. Ok? Admitindo que isto é um parâmetro da procedure. Ok, preciso agora de fazer uma pergunta. Depois de eu escrever isto que aqui está, o que é que vocês acham que em Debug Language, que é a linguagem das ferramentas da PCSoft, Debug Language, o que é uma procedure? Um processo, não sei, pré-definido, sem resumir, seria um processo, né? Uma procedure pode funcionar como sendo uma função, portanto, dito de outra forma, uma procedure é um conjunto, vamos simplificar e dizer que é um conjunto de linhas de código que tem uma determinada finalidade muito específica, muito concreta, muito identificada. Uma procedure pode ou não receber parâmetros e pode ou não devolver resultados. É quase como se fosse uma função noutras linguagens. Há linguagens que usam o termo função em vez de procedure, e portanto a procedure é isso. Nas classes, as procedures também começam com esta sintaxe, recebem um nome em termos de definição teórica, em termos de documentação, recebem o nome de métodos. Portanto, um método é como se fosse uma função com N linhas de código que pode ser chamado a partir do momento em que a classe está instanciada. Só para esclarecer, Fabrício, o processo,
o pouco que eu conheço, alguma coisa que eu conheço da vossa prática aí, da vossa prática de programação, de regras de negócio, eu lembro-me de ter aprendido com vocês dois conceitos que é processo e lançamento, ou lançamento sei que é verdade, lançamento. Aqui processo, por exemplo, quando eu faço um lançamento de contas a receber, eu adiciono na tabela de movimentos, adiciono movimento e posso executar um processo de atualizar o saldo do cliente. Eu estou certo ou não estou? Eu próprio tenho essa dúvida, porque isso foi o ano passado. Eu não sei se o que eu estou dizendo relativamente ao processo está correto. É uma pergunta que eu deixo. Está correto o que eu estou dizendo? Oi, pessoal? Eu não entendi qual que foi o teu questionamento, mano. Ok. Nas minhas sessões de formação o ano passado, nas primeiras sessões, as pessoas falavam muito em dois conceitos de programação. Lançamento, porque lançamento basicamente tem a ver com adicionar uma linha, uma tabela, ok? Certo. Estou lançando, eu estou adicionando um registro, e o processo terá a ver com a atualização de um cadastro. Eu estou certo neste raciocínio? Vocês usam esses conceitos aí no Brasil? Esse conceito aqui de processo? Ou é outra coisa que eu já não me lembro? Eu não conheço, eu conheço o lançamento, quando você faz registra contas a pagar, por exemplo, você faz um lançamento lá na tabela. Ok. E pode lançar em alguma outra tabela algum outro dado, por exemplo, no caso de contabilidade, por exemplo, uma ligação. Tudo bem. Então, era só para esclarecer a dúvida, a questão que o Fabrício falou de processo. Uma procedure não é propriamente um processo. Uma procedure, digamos, só para clarificar, é um conjunto de códigos agrupados e identificados com o nome da procedure, pode receber um ou mais parâmetros ou nenhum parâmetro e pode ou não devolver algum resultado. Okay? Isso é que é uma procedure. Então temos pela primeira vez aqui um método da nossa classe. Cá está ele. Okay? Vou guardar e vou destruir aqui a minha local procedure de km porque eu já não preciso dela. Delete. Ok. Bem. Então, eu vou usar aqui vou introduzir uma matrícula aqui. Vou mostrar-vos uma das técnicas que existe no WebDev para nós executarmos códigos da camada servidor, da camada server, quando é necessário na página, porque em alguns eventos, por exemplo, num campo da página, nós só temos eventos do lado do browser e para podermos fazer uma pesquisa no banco de dados para saber se a matrícula existe ou não, nós temos que executar um procedimento do lado do servidor. Uma das técnicas é criar um botão que seja invisível, é uma das técnicas mais simples. Vamos começar pelo mais simples. Consultar matrícula. Porquê um botão, pessoal? Porque o botão, esse sim, já é um objeto da página que tem uma área para nós escrevermos código da camada server, ok? Portanto, eu posso pôr ele como invisível, porque na realidade ninguém vai clicar lá para consultar a matrícula. Desabilito
esta característica aqui e vou entrar no código. Botão direito do mouse. Outra forma é clicar, selecionar o objeto que a gente está a trabalhar, clicar na tecla F2 para entrar no código. E aqui está a camada, o código, a zona onde eu posso pôr o meu código para aceder ao banco de dados. Vamos lá. Eu vou fazer sem queries ainda, para podermos avançar. Vamos fazer só com a parte mais simples da linguagem Deb Language, que se refere a acesso a bancos de dados, usar as funções H read seek first viatura, portanto pesquisa o primeiro registro pelo índice matrícula com a chave matrícula. If H found, na tabela viaturas, eu vou pôr uma coisa aqui. E viatura, lembram-se da classe obter quilómetros, o quê? Tem que passar um parâmetro, matrícula. Okay? Ele vai provavelmente dar um erro aqui, não deu, mas recordem-se que aqui no método da classe eu devolvo os quilómetros que a viatura tem e, portanto, eu posso fazer assim, ó. O meu campo quilómetros que está na minha página há de ser igual ao que vier devolvido por esta método da classe, ou seja, por esta função, no fundo, se fosse uma função, ok? Else quilómetros igual a 0. Então, apenas com esta linha de código eu consigo aquilo que ia começar a dizer há pouco e não disse. Não liguem para a ordem, porque não quer dizer que eu esteja a pôr as mais importantes para o princípio, não. Esta é uma delas. Reutilização de código. Essa é uma das vantagens, na minha opinião, da utilização de classes. Já agora ainda o X, que é o que a gente está a trabalhar. Okay? Reutilização de código é uma das vantagens. Outra vantagem muito importante que eu vejo é a organização do código. Em vez de eu ter o meu código de acesso ao banco de dados espalhado pelas páginas, aqui tive que pôr, ok, pus aqui, mas em vez de eu ter este tipo de funções espalhadas pelas páginas, se eu conseguir normalizar o meu código, outra vantagem, normalização. Se eu conseguir normalizar o meu código e puser as funções de CRUD nas minhas classes, o meu código fica melhor organizado, fica mais legível, fica mais fácil de ser trabalhado em equipe e fica também mais preparado para manutenção, para posterior evolução, etc. Se ele estiver organizado dessa forma, é mais legível o código se ele estiver nas classes, nomeadamente quando se trata de funções de acesso aos bancos de dados. E não só. Nas classes podemos pôr muito tipo de código. Eu pessoalmente sou muito apologista de colocar aqui nas classes tudo quanto tem a ver com inserts, updates, selects, etc. Ok? Deste lado. Então, vamos lá.
o que é que eu preciso fazer para executar este código? Quando eu sair desse campo, eu vou avaliar se o meu campo de matrícula foi preenchido pelo usuário. Se ele for diferente de espaços vazios, eu vou fazer assim, execute process. É uma função da Table Language que manda executar um procedimento de código. De que campo ou botão? Botão consultar a matrícula, vírgula, qual é o processo que eu quero, qual é o evento que eu quero executar dentro desse botão. É o evento TRT click. O evento que ocorre quando o usuário clica num botão. Se voltarmos aqui com F2, está aqui o clique, estão a ver? Esse código, se o usuário clicasse, que ele não vai clicar porque isto está invisível, se ele clicasse aqui, aquele código era executado. Então, coloquem, estou a ouvir o microfone aberto, bem bom, dúvidas, por favor. O Max, Sim. só uma dúvida em relação a lá no botão você colocou a parte do código. Certo. No botão. Aquele código, inclusive, ele ainda poderia diminuir, porque parte desse código aí ainda poderia ir para dentro da classe, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele poderia, inclusive, ficar em uma única linha aí, não é isso? Deixe-me só ver aqui uma coisa, por favor. Ups, não era isso que eu queria ver. Não tem importância. Opa! Cadê o zoom? Eu quero ver o zoom. Fugiu o zoom. Participantes. Quem é que tem o microfone aberto? Deixa eu ver. Você já me puxou o microfone. Espera aí. Só queria saber quem é que falou comigo agora mesmo. O Leandro. Leandro. Muito bem, Leandro. Exatamente. Ou seja, a gente pode... Veja uma coisa. Num sistema que gerencie viaturas... nós vamos ter N situações em que vamos ter que pesquisar a matrícula no banco de dados, se ela existe ou não existe, na tabela de viaturas. Portanto, podemos criar esta classe aqui, havemos de criar nesta classe um método que execute este código e que seja chamado tal e qual como aqui assim, seja chamado desta forma, ok? Portanto, tem razão quando diz isso. Isto também podia ser posto lá do lado da classe. Ok. Ora bem, então, se eu fizer assim, else, vou pôr os quilómetros a 0, porque o usuário não digitou nada. Então vamos lá. Como isto é uma pequena análise que tem para ser mais fácil trabalhar por nós, por enquanto, não é banco de dados HF-SQL, é um banco de dados simples do tipo HF Classic. Vocês na vossa pasta exe do projeto vão ter lá os dados que nós formos trabalhando aqui nas sessões. Tem aqui duas matrículas simples, ok? Esta e esta. E agora vou pegar nesta matrícula e vou na minha tabela de serviços. Este WDMap é muito interessante. Browse, ele ainda não existe. Será que não existe mesmo? Ok. Nós, em WinDev ou WebDev, quando precisamos das tabelas que ainda não existam no disco, nós podemos usar esta função, hCreation if not found, e o nome da tabela, ou então podemos fazer assim, todas as tabelas. Não recomendo que vocês deixem isso no vosso projeto quando ele for para produção, porque isto não é que destrua nada. Esta função só vai criar tabelas que não existam na pasta ou no banco de dados, quando é banco de dados do tipo HF-SQL. Não vai destruir nada, só que vai degradar a performance neste momento aqui do runtime. O runtime precisa de verificar que se cada uma das tabelas que estão definidas na análise existem
E mais do que isso, se as que lá estão, têm a mesma estrutura da análise, da versão do executável ou da biblioteca do site, quando nós estamos a falar em WebDev. Portanto, isso aqui serve só para a gente trabalhar em tempo de desenvolvimento, depois na fase de produção aconselho-vos a tirar. Então, isto foi só para podermos executar uma página e ele criar uma tabela, a tabela serviços que ainda não existirá. Então, se eu voltar ao WDMap, que é uma ferramenta muito antiga e que eu, enfim, ela é útil para a gente fazer algumas manipulações, fazer uns inserts, por exemplo, a gente ainda não fez, nem está aqui em causa estar a fazer com minúcia uma página para fazer inserções de serviços, neste caso serviços. Me interessa a mim é mostrar-vos, num primeiro momento, de uma forma simples, o funcionamento das classes. Ok, vamos lá, 2604-2016, ele percorreu 150 km e a mesma viatura, no mesmo dia, fez outro serviço, 2016 com mais 30. Então vamos fixar que são 180. Certo? Vamos lá. Go! Opa, cheguei aqui. Bem, porque que isto, quem é que me explica porque é que isto está a acontecer aqui? Porque é que me está a aparecer aqui esta mensagem, pessoal? Alguém se lembra? Criou o método construtor lá. Perfeito. Aqui na classe existe um método construtor que é executado automaticamente sempre que se instancia uma classe. Okay? E como eu instanciei a classe aqui assim, ó, como eu instanciei a classe aqui no início da minha página, aquele método foi executado, por isso apareceu aquela mensagem. Depois vamos ver qual é porque que isto existe sempre na construção de classes em Dev Language, porque isto existe e o que é que se pode fazer aqui? Pode-se fazer aqui coisas muito, muito interessantes e muito úteis. O método destructor é um método que é executado quando a instância deixa de quando a instância deixa de ser necessária para o site ou para o programa, para quando o runtime detecta que ela não é necessária. Quando é que isso acontece? Por exemplo, se eu instanciei a minha classe aqui no início da minha página, quando ocorrer este evento aqui, automaticamente vai ocorrer o evento de stutter da classe. Querem ver? Já anotei lá, cheguei aqui, mas se eu fechar, deixem-me só fazer o seguinte, pessoal, deixem-me só arranjar aqui mais um botão para eu fechar a minha página, porque eu estou fechando o editor e ele não está mostrando. Olha lá, rapidinho, creation, um botãozinho para fechar. E admitamos que fechar esta página significaria abrir uma página de menu que nós não temos, mas faz conta que é a página restar serviços. Faz de conta, ok? Só quero é fechar aquela página, ok? Vamos lá. Então, se eu estou aqui no cadastro... Jorge. Pode falar? É Vladimir. Vladimir. Eu não sei, mas eu queria que tentasse, de repente, só apertando o F5 na página aí, quando ele for fazer a releitura da página, ele fecha e abre de novo. De repente já aparecia. 1-0 para você. 1-0 para você, Vladimir, porque... É isso. Um abraço. Não, é sério. Tá vendo ali? O F5 faz o reload da página, faz carregar a página e, portanto, tem razão, Vladimir, é isso mesmo. Foi uma chega importante que você deu. Ok, não é 1-0, é 2-1, pronto, 2-1, mas ainda estamos longe do, como é que chama, no Brasil, o prolongamento, final do jogo, depois tem o prolongamento, tem o, antes dos pênaltis. Tá bom? Tá valendo. Está valendo. Portanto, o F5 no WebDev
porque estamos a trabalhar na plataforma web. O F5 significa fazer refresh à página, e fazer refresh à página significa que vai ser executado também este evento aqui, ok? E portanto, quando a classe deixa de ser precisa, melhor dizendo, vai ser executado o código que existir no método de structure. De uma maneira geral, eu muito raramente uso este método aqui. Enfim, ele existe porque é preciso, mas eu raramente tenho necessidade. Já este aqui não, este é mais utilizado. Ok? Então, já percebemos que o método construtor e o destrutor quando é que são executados, e vamos lá então procurar uma matrícula, pessoal. Aquela matrícula 01-01-01, se eu der Enter, 180. Ok? E eu insisto, reutilização, organização, normalização, porque eu fiz código aqui, tive algum trabalho em organizar a minha classe com os meus atributos, pensei por regra de negócio, pela análise do sistema, pela análise de requisitos que tive no meu cliente, cada vez que ele digitar cada vez que o usuário digitar a matrícula, é bom que se observe o número de quilómetros que a viatura já tem, ao serviço da empresa. Então eu vou criar aqui um método de obter quilómetros e fiz isso aqui. Fazendo isso, quando eu quero consultar os meus quilómetros, eu ponho o nome da instância, o método e os parâmetros que eventualmente existem. Ok? Trabalho para os meus amigos fazerem o favor de fazer amanhã. Não vai ser o método de quilómetros, quer dizer, no fundo vai ser esse método, mas eu vou pôr uma pegadinha para vocês, que é assim, o que é que eu ponho aqui assim, ora, codes, aqui uma nota, pessoal. Ok. Em vez de S matrícula, pode-se... Espera aí, deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Perguntar assim, podemos retirar o parâmetro que está funcionando como um parâmetro. S matrícula. No método. Ok, isso é uma pergunta. A gente pode retirar esse parâmetro aqui? Se sim, depois vocês vão ter que dizer que sim ou que não. Vão ter que fazer o favor de justificar. Se não, porquê? E se sim, se sim, o que utilizar na função, essa função aqui, read seek first. Não, dá para copiar? Copy. Paste. Não dá? Bug. Vamos lá. Tá, pelo menos isso. Copia. Paste. Ok, muito bem. Por que eu pergunto isto, pessoal? Por que eu pergunto?
porque eu vou retirar isso daqui. Quer dizer, vou retirar. Atenção, vamos lá ver. Eu estou perguntando se dá para retirar, se não dá para retirar. Mas, ok, vou retirar. Retirei, ok? E agora temos aqui um erro. Nossa página não vai funcionar. Se eu executar isso, ele está à espera, ele envia para lá um parâmetro. Este código, aquele código lá do botão, recordo, se eu puser aqui 0101, ele vai executar e está-me a dar um erro aqui, onde é que é? Aí. Aliás, tem um erro aqui e ele não chegou, deixa eu ver se eu consigo obter que ele me informe mesmo do erro. Okay. Então, 0101, isso aqui, 0101, esse. Cá está, aqui embaixo. Aqui. Erro na linha 3, o evento clique do botão consultar matrícula. Tem um erro aqui. Tem esse erro porque eu estou passando um parâmetro e aqui eu já teria o parâmetro daqui. Ok? Pronto, então se eu tirar o parâmetro, vai dar confusão, pessoal, né? Isto não, o nosso pequeno site já não funciona. E eu preciso que vocês amanhã me coloquem isto para funcionar. Está bem? Quero que vocês amanhã me coloquem isto para funcionar. E já agora, pronto, pode-se retirar ou não. Se retirarmos, como é que isso vai funcionar? Ou seja, se retirarmos o parâmetro, penso que esta coisa pode ser maior ou não. Sim. Portanto, se retirarmos o parâmetro, o que é que podemos usar aqui no lugar disto? Está bom? Uma pequena dica, está aqui, ó. Não digo mais nada. Bom? Quando nós estamos prestes a terminar, vou dar a palavra para vocês para vocês colocarem alguma dúvida. Quando nós instanciamos uma classe, como foi aqui o caso nesta página de cadastro, quando nós instanciamos, nós passamos a ter acesso aos métodos, cá está aqui um método, e passamos também a ter acesso a que é mais, pessoal? Digam-me lá, o que é que a gente pode ter acesso mais? As propriedades. Muito bem. Por exemplo, a data da compra, por exemplo, a cor, etc, etc. Tudo aquilo que eu declarei como atributos ou propriedades da classe, eu passo a ter elas disponíveis na instância da classe. E, portanto, eu já disse quase tudo. Talvez não. Isso fica então como um pedido para vocês fazerem e me transmitirem amanhã, e vamos ter outras coisas para conversar amanhã. Portanto, vimos aquilo que eu vos prometi hoje, vimos métodos, como construir um método e para que é que serve um método, e vimos como instanciar uma classe. E sintetizei e reforcei muito estes princípios aqui que têm a ver com a utilização de classes, poder reutilizar o código em várias partes do projeto, organizar o código de uma forma sistematizada e normalizar o código. Agora estou à vossa disposição para colocarem as dúvidas que acharem que devem colocar. Alguma dúvida sobre aquilo que eu falei hoje, dúvidas sobre outras questões, estejam à vontade. Como é que estava o meu som hoje? Como é que está a minha pronúncia? Está muito rápida, não está muito rápida?
Para mim tá bom. Convivi muito tempo com português, meu cunhado é português, convivi muito com ele, a gente aprende Ótimo. a sonorização dele, né? Ok, ótimo. Eu, às vezes, antes da aula começar, eu penso assim, bem, vou tentar falar um pouco, falar devagar, pausadamente e tal, mas depois com o tempo e a pessoa vai se entusiasmando com aquilo que está dizendo, e às vezes posso falar talvez um pouco depressa. Se isso acontecer, não tenho problema nenhum em pedir que eu repita, mas eu sei que vocês entendem perfeitamente. Para mim tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa, Matos. Pode falar. Você vai dar esse início sobre o PP, né, o Programação Orientada a Objeto, e depois você vai explicar como que a framework do MVP funciona, né? Tal e qual, Pedro, isso mesmo. Então tá bom. Porque a framework ela está construída com programação orientada a objetos e portanto, onde é que ela está? Está aqui. Ela tem classes e eu achei bom começar por estes princípios básicos. Eu prometo para vocês que a gente não vai demorar muitas aulas aqui assim, neste ritmo, assim. Ok, isto é só o começo do que é programação orientada para objetos, o que é que são atributos, o que são métodos, e a gente vai acelerar, e eu vou combinar com o Jorge Basco, o Eduardo, vou combinar se a gente faz inclusive algum módulo do projeto. Seria muito interessante até, trabalhando com o framework, o framework é isto, são estas classes, okay? São estas classes e mais, estas são as classes de regras de negócio, e o framework propriamente dito está aqui assim. Também são classes, tem aqui classes, tem mais classes. Isto é um trabalho desenvolvido de uma forma muito sistematizada e muito interessante da parte do Eduardo. Depois a gente vai ter como mudar algumas coisas, né? Sem dúvida, porque isto sendo código Debo Language, sendo código que eu estou passando para vocês, de forma de programar, vocês vão conseguir entender o que está aqui e como é que vocês podem mudar. Tá certo. A mesma coisa acontece com o projeto número 2, que tem lá o erro, ok pessoal? Aqui o projeto número 2, que é bem pequenininho, aí não é esse? O projeto número 2, ele vai ir para lá para o OneDrive daqui a instantes, com um erro, e vocês vão mudar ele. E amanhã vocês me explicam. Amanhã temos mais coisas novas para ver. Outras questões que queiram colocar? Tá aberto aí a tela aí do share screen? Tá, Jorge Barros, eu queria... Para mim, Jorge. É só tirar uma dúvida, Jorge Matos, sobre se você sabe o modo de desenvolvimento que eu trabalho. Só uma dúvida com classe, tá? Ok, estou olhando já. Deixa eu ver um aqui mais simples. Pronto, página de clientes aqui. Você sabe que, no meu caso aqui, tá, eu trabalho de forma... Tem uma variável que seria um parâmetro, né? Onde a gente vai cadastrar o registro. Certo. Vou só mostrar aqui para quem nunca viu, dessa forma. Aqui não. Tá no... Pronto, aqui, ó. Só para resumir aqui, para entender mais rápido. Você sabe que eu trabalho dessa forma aqui, que a gente distancia uma variável, tá? E aí aqui eu faço uma condição, né? Se minha variável for igual a 0, é novo registro. Se não, é maior. Numa classe, ele é possível trabalhar dessa forma aqui, dentro de uma
numa classe, por exemplo, de gravar registro, né? No caso aqui, para um botão novo, por exemplo, ou salvar. É possível que veja aqui que eu trabalhe dessa forma, né? Novamente aqui no botão salvar. Se for igual a 0, eu adiciono. Se não, eu dou um modify, né? Dentro de uma classe, é possível trabalhar dessa forma aqui, instanciando uma variável para passar o parâmetro da janela, da página? Pode sim. Praticamente tudo aquilo que você escreve de código nas páginas, praticamente tudo você pode fazer nas classes. É porque eu falo isso porque... Não posso dizer tudo porque não consigo garantir isso, mas tudo isso que você mostrou de passar um parâmetro que identifica se você está perante um registro novo ou um registro existente na tabela, para em função disso você fazer h-add para acrescentar ou h-modify para fazer updates no registro, isso que você me disse, você consegue fazer na classe, sem a menor dúvida. Alô, Fabrício? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Os participantes. Não, a internet dele deve ter caído. Mas pessoal, era isso que eu estava dizendo. O que ele estava a mostrar ali na página pode fazer dentro de uma classe que represente aquela entidade. Mais questões? Obrigado pela vossa presença. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.